como que você chegou nesse nível que você está hoje? Depende do ponto de vista o que é sucesso, né? Às vezes o sucesso não depende apenas de você ter criado empresa, tem muitas formas de sucesso e de ser feliz na vida. Se você não tem propósito na vida, o que você está fazendo aqui? Então, eu tive a oportunidade de ganhar um prêmio da Fundação Roberto Marinho e depois um prêmio da Unesco, que é um órgão da ONU. Eu acho que fatores chaves incluem você saber onde está e para onde você pode ir. As coisas não acontecem espontaneamente, né? Então é mais 90% transpiração, 10% inspiração. Eu acho que o fundamental é ser ousado. Como que foi a sua história já começando no empreendedorismo? Eu comecei a participar de vários projetos, submarino nuclear e depois, enfim. Você saber tecnologia é uma coisa. Você aplicar a tecnologia e criar valor tanto para a empresa quanto para o isso é outra coisa. Chegar nesse ponto de empresas que você abriu, ter um valuation de praticamente 400 milhões. Uma experiência terrível, uma experiência de insucesso da minha vida foi numa mudança de governo. Eu posso falar sobre isso mais pra frente. Como que você vê o mundo agora com essa baita tecnologia daqui, sei lá, uns 5 a 10 anos? Eu acho que... Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no B2Bcast. E hoje eu tenho a honra de conversar com Cláudio Simão, que honestamente é uma pessoa que eu admiro desde o começo da minha carreira. Hoje ele é conselheiro no grupo Hexagon, fundou várias startups, ele tem a parte acadêmica também, então ele dá aulas em grandes universidades como Oxford, por exemplo. Então, realmente ele é um ser muito impressionante. Então, se você está interessado em entender um pouco como funciona a mente de uma pessoa visionária como ele, esse episódio é para você. Então, vamos lá? Cláudio Simão, muito obrigado por estar aqui realmente participando do B2Bcast. Prazer é Realmente meu. eu fico imensamente grato, até pelo seu tempo, pela sua expertise, e estar aqui disposto para poder conversar e a gente bater esse papo legal sobre estratégias de marketing, de empresas, de como ser um bom executivo, enfim, ter sucesso na carreira, consequentemente ter na vida pessoal também. Então, muito obrigado. Não, prazer, como eu te falei, prazer é meu. É sempre bom compartilhar as coisas boas e ruins e que aconteceram com a gente e assim que as coisas funcionam. A gente sempre tenta ajudar quem está no começo. Eu já estou numa fase mais avançada da minha carreira e vamos assim. Mas obrigado por ter me... E eu acho que seria bem interessante também para todo mundo que está assistindo ou ouvindo a gente, entender como que você chegou nesse nível que você está hoje, até de advisor, em empresas muito grandes, multibilionária. Como que você, do nada, chegou a esse nível realmente surpreendente? Essa pergunta até é para mim, para eu entender como que você chegou a esse ponto, para ver se eu consigo também entender uma jornada ali que a gente consegue adaptar na nossa vida. Não, com certeza. Na verdade, é tudo muito relativo onde você está, né? O que você alcançou. Com certeza eu posso te listar muitos colegas meus que alcançaram. E depende do ponto de vista o que é sucesso, né? Às vezes o sucesso não depende apenas de você ter criado empresa ou você ter tem muitas formas de sucesso e de ser feliz na vida. Mas, para mim, eu sempre gostei muito de desenvolver negócios, eu gostei sempre muito de tecnologia mais aplicada, eu queria ter um propósito, né? Se você não tem propósito na vida, o que você está fazendo aqui, então, né? Eu continuo nessa mesmo moto mental, vamos dizer. Mas, enfim, só para dar um pouco de perspectiva, eu sou paulistano, nascido em São Paulo, capital. Eu fiz engenharia mecânica e fiz física ao mesmo tempo, os dois na USP, na Poli e no Instituto de Física da USP. Depois fiz vários cursos, tanto no Brasil quanto no exterior. Eu tive a oportunidade de ganhar um prêmio da Fundação Roberto Marinho e depois um prêmio da Unesco, que era um órgão da ONU, e isso me permitiu fazer cursos na Suíça, na Inglaterra, tudo em paralelo em começar minhas primeiras empreitadas, né? Eu fundei algumas empresas, mas eu acho que a gente não
indo direto ao que você perguntou, na verdade, ninguém começa do nada, né? Você tem seus pais lá ali que te dão uma direção e Comida, tem pelo menos, né. leite materno, comida, que a gente não começa, a maior parte de nós, né, na verdade, não começa do zero. Mas enfim, eu tive a sorte de, como eu te falei, de ter essas oportunidades na vida, fazer uma boa faculdade, estudar, ter a oportunidade de me aperfeiçoar. E eu acho que fatores chaves incluem você saber onde está e para onde você pode ir, em função de, no caso do que nós estamos falando de B2B, no caso do mercado, né? Quais são, não só o que o mercado precisa, mas, e não é nem como o que o cliente quer, né? Na verdade, às vezes o cliente não sabe, Steve Jobs, o cliente não sabe o que quer, porque ele não Uhum. conhece o que a tecnologia pode oferecer para ele. Então, não é, eu acho que saber onde está e para onde vai, no sentido de o que é possível, é fundamental. Então, eu acredito que a base da minha carreira foi fundamentada em estudar muito, tanto o terreno, quer dizer, o mercado, as possibilidades, quanto me instrumentar de ferramentas que me dessem chances de desenvolver não só produtos, né, mas também estratégias de go-to-market, de estratégias de mercado, de como modelar os negócios. Então, eu acredito que muito mais sentar na cadeira e estudar e tentar entender. As coisas não acontecem espontaneamente, né? Então é mais 90% transpiração, 10% inspiração. E daí tem uma série de fatores, Legal. você adaptabilidade, né, e ajuste em tempo real, esse tipo de coisa. Mas a gente pode discutir isso no curso da. Estou tentando ser sucinto na sua pergunta, né? Eu acho que o fundamental é ser ousado, estudar muito, tentar entender Legal. e cair e levantar, né? Ralar o joelho e tentar de novo, tentar aprender com os Aprender, né. erros. Legal. E sobre a parte é porque a gente gosta bastante de história aqui também. Como é um podcast, a gente Hum, gostaria de ouvir algumas histórias, porque cada um tem a sua única, né. Então, é isso que nos torna único também, né. Então cada um erra de um jeito, cada um acerta de um jeito, tem a sua própria personalidade também. Então, como que foi a sua história já começando no empreendedorismo? Porque eu tive o privilégio também de trabalhar com você, já lá na Hexagon lá do Brasil, enfim, tipo, eu trabalhava já com o CEO também, e você foi o que fundou aquela empresa. Tanto é que quando eu já te conheci, você já morava na Inglaterra, há mais de 10 anos atrás, né. Então como que foi essa experiência, ainda mais numa época com pouca internet, pouca informação? Conta essa história pra gente entender a sua jornada é. também, que eu acho que vai ser Não, bem legal. com certeza. Como eu te falei, eu fiz poli, eu fiz física e escola politécnica, engenharia mecatrônica na USP, né? Então, e aí eu comecei a participar de vários projetos, submarino nuclear e depois, enfim, vários projetos. E num desses projetos eu conheci o meu primeiro sócio, que vamos dizer assim, nessa época eu já trabalhava, eu comecei a trabalhar na Mercedes-Benz, em São Paulo, e depois na Siemens. Então, primeiro na Siemens, depois da Mercedes-Benz. Eu estava trabalhando na Mercedes-Benz nessa época, e eu desenvolvi projetos dentro da Mercedes-Benz muito interessantes em termos de simulação e teste de veículos, né? Então, sistemas de simulação de veículos para testar o veículo em cima de servoatuadores que te permitiam simular em tempo avançado como que a estrutura do veículo ia se comportar, se ia haver trinca, se ia haver problemas de fixação, esse tipo de coisa, mecânica vibratória, vamos dizer assim. Então eu tinha várias ideias de produtos, né? E eu conheci essa pessoa numa dessas atividades fora o meu trabalho, porque eu sempre fui multifacetado, né? Eu fazia várias coisas ao mesmo tempo. E a gente juntos nós tivemos a ideia de fundar a primeira empresa. Mas antes disso, eu já tinha trabalhado em outros lugares. E a primeira empresa era para fazer equipamentos de teste, né? Para teste, que era ideias que, obviamente, a Mercedes não queria desenvolver equipamento, ela comprava equipamento. Então, saí da Mercedes, fundei a minha primeira empresa, fazer equipamentos de teste. E a gente viu
interagindo nesse mercado, nesse campo de equipamentos de teste, a gente viu outras oportunidades. Por alguma razão, meu sócio não quis continuar. Os projetos eram muito ousados, porque nós fizemos projetos de equipamento de teste para carro no inicial, então fornecendo para Volkswagen, para Ford, tinha reserva de mercado. Então, eles preferiam comprar no mercado interno do que no mercado externo pelas barreiras de importação. Isso, na verdade, me ajudou. Não é uma coisa que eu sou favorável, reserva de mercado, mas, para ser franco, esse primeiro passo, isso me ajudou. E aí eu vi a oportunidade de fazer teste em aviões na Embraer. Então, comecei a desenvolver máquinas para fazer teste na asa do avião, com uma asa flat, na dinâmica estrutural do avião. Começamos a desenvolver isso para... Era uma máquina de cada tipo, não era série, não tinha nada de série, era projetos. Aí, meu sócio achou que isso era muito ousado, saiu, fiquei sozinho na empresa. Longa história curta para poder permitir o podcast ser um pouquinho mais variado. Eu acabei fundando 7 empresas, 2 delas falharam. Normalmente eu não falo, normalmente eu falo 5 empresas, mas agora estou contando a história. Não, é isso que é importante. Fundei 7 empresas. E 5 delas funcionaram, foram bem. E o que aconteceu infelizmente, eu estava um pouco antes dessa época de valorização muito grande das empresas. Eu peguei a onda um pouquinho antes dela quebrar, né? Ou muito antes dela quebrar. Então, as valorizações não eram tão altas, mas eu comecei a receber ofertas pelas empresas. Então, nós tínhamos 5 empresas em várias coisas, tudo em máquinas, equipamentos de manufatura discreta. E eu comecei a ver a oportunidade de desinvestir, de monetizar aqueles negócios e tentar focar numa coisa só. Vendi 4 das 5 empresas. Essa última empresa era aquela fazendo equipamentos de controle de qualidade. Então, máquinas de medição. Eu comprava sub-assemblies, né, partes e peças de vários fornecedores, inclusive do exterior, e montava as máquinas e o software era nosso. Muito antes da época da rede, de internet, etc. Então as coisas realmente saíam no braço mesmo, né? E essa empresa é a que eu queria desenvolver, né? Chegamos a um bom nível de faturamento, cerca de 200 funcionários na época, era grande para mim, né? E aí veio a oferta da Hexagon de comprar essa empresa. E no início não era ideia, mas a oferta foi ficando muito boa, e a oferta de eu fazer parte do board, né? E ser uma empresa de um grupo de investimento muito forte sueco, e eu acabei vendendo a empresa e fazendo parte do time gerencial, do board executivo dessa empresa. Então, essa foi, longa história, realmente encurtando ela, foi essa história. E foi aí que eu viajei, comecei a morar na Inglaterra, mas a empresa, eu contratei um CEO, que é aquele que você mencionou, que você reportava para ele, mas eu já morava na Inglaterra e eu era presidente do Conselho para a América do Sul, morando na Inglaterra, cuidando de outros territórios. Eu fui responsável pela Ásia-Pacífico, fui responsável pelos Estados Unidos, fui responsável por parte da Europa, em divisões diferentes. Então, a minha jornada na Hexagon foi longa, 23 anos. Foi bastante longa. Eu ainda sou advisor, sou conselheiro ainda, mas não sou mais executivo na Hexagon. Não sei se eu respondi Você a chegou sua até pergunta. ser CTO, né? Lá da Hexagon, Foi. você cuidava da parte de inovação, que eu achei muito interessante também. Exatamente. Fui CTO por 10 anos, mais ou menos. Corporativo, né? Porque a Hexagon tinha 8 divisões. Eu era CTO corporativo e os CTOs de cada divisão reportavam para mim, dotted line, e para o CEO de cada divisão. A Hexagon hoje é uma empresa de 5,5 bilhões de euros, 25 mil funcionários, uma empresa grande. Mas quando eu comecei, quando eles compraram a minha empresa, a família era uma família muito importante, uma das 10 maiores famílias da Suécia, talvez uma das 5. Então, a família era forte, mas a empresa é uma empresa de 150 milhões de dólares de faturamento, com EBIT baixo. Hoje é 5,5 bi. Então, eu vivi de 150 milhões de dólares para 5,5 bilhões de dólares, de um dígito de EBIT para mais de 32, 33, 34% de EBIT. Eu vivi toda essa 200 aquisições. Eu participei na Hexagon, direto ou indiretamente, de quase 200 aquisições.
ou Nossa. como membro do time executivo, ou como CTO, né. Foi muito rico. A Hexagon foi uma experiência muito rica, e eu sempre falo, quando eu discuto com alguém sobre experiências da vida, eu falo exatamente isso. A maior experiência que essa últimos 20 e poucos anos da minha vida me deu foi domínio específico em verticais, domínio de aplicação, porque você saber tecnologia é uma coisa, você aplicar a tecnologia e criar valor tanto para a empresa quanto para o cliente, isso é outra coisa, né. Então a tecnologia por si, ela é um habilitador, é que nós chamamos de enabler, né, um habilitador, Uhum. uma via de acesso. Mas você conhecer a aplicação em verticais diferentes é outra coisa. A Hexagon vai de manufatura discreta e contínua até segurança pública, quer dizer, o espectro de aplicação diferente em domínios diferentes é de uma riqueza maravilhosa para mim. Hoje, minha carreira é muito mais de conselho, de consultor, eu estou em diferentes conselhos, diferentes atividades de consultoria, eu bato bola em quase qualquer terreno com aplicação de tecnologia de ponta, né, que é onde eu crio mais valor. Então é um pouco Legal. isso. É, isso já é muito surpreendente, mas eu vou até ler aqui, porque realmente tem muita coisa que você fez. Você fundou 5 startups, que se transformou em um grupo avaliado de quase 400 Na milhões. O desculpe interromper, na verdade foram 7, 2 eu normalmente não comento, por isso você não tem aí no script. tá, Mas entendi. Eu 5 pensei que disso essa daqui era ainda é, entendi. você pode então 5 empresas, cheguei a $400 milhões, desculpe, eu te interrompi. Não, não, tranquilo. É só para dar esse highlight também do número, porque às vezes tem pessoas que também abrem outras startups, fecham ou ganham só algum investimento, tá. Sim. Mas chegar nesse ponto de empresas que você abriu, ter um valuation de praticamente 400 milhões de euros, isso dá um pouco mais de 2 bilhões de reais, isso já é realmente muito impressionante. E ter feito parte também dessa estratégia da Hexagon a chegar a mais de 5 bilhões de euros, que aí dá quase 30 bilhões de reais, em valuation também, isso é muito impressionante. Então, isso era o que eu ia comentar que já era impressionante. Mas além disso, você teve, obviamente, toda essa parte executiva e teve a parte acadêmica. Você era professor, inclusive em várias universidades. Você já ministrou, então, até em cursos de engenharia, física. Você possui experiência em física aplicada. Você já deu aula até aqui em Oxford, na Inglaterra. Autor de vários livros, artigos técnicos. Então você é basicamente o homem de ferro brasileiro, né, que Ah, junta essa parte de engenharia, física e ainda é um empreendedor de sucesso. Então na verdade, eu fazia muita coisa em paralelo e às vezes, hoje em dia eu até às vezes você não fazer muita coisa, você acaba não fazendo bem, mas eu gostava muito de dar aula, eu gostava muito de escrever artigo, e daí fui convidado por um professor a escrever livro, então escrevi uns 12 livros diferentes em física, na área de física, dei aula no Mackenzie, dei aula em vários lugares, no Brasil, depois tive essas oportunidades na Inglaterra. Hoje faço parte de um grupo que envolve tanto Oxford quanto a. Eu estou agora em Atlanta, na Georgia, nos Estados Unidos, hoje. Faço parte de um grupo também da Georgia Tech, com a Carnegie Mellon, que é muito forte na área de robótica e sistemas complexos. Então, eu continuo fazendo isso em paralelo, mas realmente era muito desgastante. O começo foi realmente. É uma pena que eu estava e numa como que época. você conseguia porque já de novo, já era impressionante um dos pilares ter dado certo. Como que você conseguia equilibrar isso e ainda tendo família? Porque às Não, vezes as não. pessoas pensam: "Não, aquela pessoa ela consegue aquilo", mas não tem família. É. Você tem família, você Deixa eu. ainda tinha de- parte Vou chamar a minha esposa para falar aqui. Ela não vai ser bom é. para o podcast, não. Mas falando sério, não, foi muito desgastante. É quando você tem energia na juventude para fazer as coisas, mas quantas noites mal dormidas, poxa, eu ficava fora de casa assim, 45 dias, né, com filho pequeno, né, eu viajando pela Europa para fazer as parcerias
porque eu montava as máquinas, então tinha que fazer as parcerias para trazer. Nossa, foi muito. É, tem Falando, sacrifício, se né. perguntar para mim, É. se perguntar para minha esposa como foi essa época, você vai ouvir o que não quer que mas não, não tem, por isso que eu te falo, é São muita. escolhas, né. São É, escolhas, é muito foco, muita resiliência, essa palavra é meio batida hoje em dia, mas é isso, né, você mas e é. muita ralada de joelho, muito insucesso antes de você ter sucesso. Você não pode desistir na primeira nem na 10ª, entendeu? É isso. Depois a sua carreira vai te levando, né, e você realmente tem ventos favoráveis, né, mesmo quando você está numa grande empresa, como eu vivi esses 20 últimos anos, mas que dava liberdade, Exxon sempre deu liberdade para eu fazer, praticamente eu ser gestor da unidade de negócio que eu estava cuidando, mas você tem esses desafios e você tem que lidar com o fracasso, né? O fracasso faz parte do sucesso, então, e muita transpiração, né? Quer dizer, muita força. Eu acho que você não pode perder o foco, aquela história dos drivers para as funções diretoras, os vetores para uma startup. Você tem que ter boa ideia, você tem que se juntar de um time. Você é tão bom quanto o seu time, tem essa frase, you are as good as your team, em inglês, né? Você é tão bom quanto se você se juntar de pessoa medíocre, porque você quer ser o cara mais inteligente da sala, aí é complicado, entendeu? Você tem que trazer gente boa, extrema resiliência, extrema adaptabilidade, quer dizer, você encarar o fracasso como uma aprendizagem, você prestar atenção no modelo de negócio e você entender que você vai ter que ajustar. Mas antes de tudo é você conhecer onde está e saber para onde, né? Quer dizer, ter uma ideia, É. conhecer o mercado que eu falei no começo. É E o GPS, né. o O GPS. GPS ele não funciona se ele não souber da onde você tá e para onde você tá indo. Para criar um plano, você tem que saber essas 2 coisas no mínimo, Com senão certeza. tá E tudo tem aberto. e tem aquele outro elemento, Leonardo, que provavelmente você fala muito em suas andanças de B2B, aquele elemento de mercado chamado timing to É, market. Quer dizer, você pode estudar muito, você pode saber quem são os seus potenciais concorrentes, você pode ter uma ideia boa, mas você precisa entender se você está surfando a onda, né, se você tem condições de surfar a onda. O timing to market, o tempo para maturação do mercado, e se você quer ser ousado, você tem que estar um pouquinho antes da onda, né? Você não pode estar em cima da onda que ela vai quebrar. Aí é tarde demais. Principalmente se você não vier com um uma funding, fundação também, né. com um funding bom, né? Então, eu acho que é muito todos esses aspectos, né? Legal. E entrando agora um pouco mais nessa área também de empreendedorismo, aproveitar que hoje você é um conselheiro, eu estou aqui para receber os seus conselhos. Então nessa parte da visão que você tem hoje depois de toda essa sua experiência, quais são os elementos essenciais que você vê para um sucesso de uma empresa? E É, obviamente as empresas têm vários níveis, né, então se você puder também falar, ó, no começo, para eu começar uma empresa, estou começando do zero, como que eu monto uma empresa? De crescimento, empresa que ela já começou a dar retorno, como que você faz para crescer? E depois empresas maduras, igual a Hexagon é hum, hoje. é. Tem já produtos maduros. Se você puder dar uma visão nesses 3 níveis, seria muito interessante também. Eu acho que como eu falei, né, para empresas que estão mais numa fase de startup, scale-up, a ideia tem que ser boa, né? Quer dizer, você tem que ter uma ideia que tem um fit, que tem que encaixa bem com o mercado, com as necessidades do mercado e com que a tecnologia pode dispor. Quer dizer, você tem que ter diferenciação, seja por tecnologia, seja por necessidade mesmo, né? Então não adianta, eu acho que o Steve Jobs foi sensacional nessa consideração. Às vezes os clientes não sabem o que eles querem, porque eles não conhecem a possibilidade, né. Então não é só necessidade do mercado dos clientes, é vislumbrar a possibilidade de uma coisa diferente, de uma diferenciação, né.
E aí vem todos os outros fatores que eu já comentei. Eu acho que para empresas mais estruturadas, para mais num scale-up, é realmente ter o foco estratégico e comunicar o foco estratégico. Quer dizer, os times internos e até os seus clientes mais próximos ou parceiros, se você estiver escalando uma empresa, eles têm que entender o que você está querendo. E a comunicação pode ser uma comunicação pragmática em termos de produto ou serviço, mas o elemento emocional é muito importante, que é um grande apelo também da Apple e outras empresas, né? É você atingir a emoção. Não é só o produto tem que ser excepcional também, claro, né? Mas você ir na emoção do seu cliente-chave, né? Obviamente endereçando as necessidades, sem dúvida nenhuma, o que o mercado precisa, o que você pode criar de valor agregado. Então eu acho que é foco estratégico com todos esses sabores que eu... Comunicar, clareza na comunicação é fundamental. Se você não se faz entender, o caminho vai ser muito mais difícil. Tanto para o público interno, que vai ajudar você a remar, quanto para o público externo. Eu acho que um outro elemento muito importante, eu já comentei, mas eu vou enfatizar novamente, é você saber o jogo, saber o que você está fazendo. Quer dizer, estudo profundo do mercado, das tendências, principalmente da onde ele vai estar daqui a pouco, que você vai correr mais devagar do que os incumbentes, né? Do que os players que estão jogando, mesmo com uma ideia que você tem um diferencial em cima. Mas então você precisa antecipar. Para isso é só muito entendimento, estudar muito, tentar saber o que os concorrentes estão fazendo. Muita gente fala, não, ignora os concorrentes. Pode funcionar em certos casos, mas você não vai perder nada sabendo também o que os concorrentes... Quer dizer, no fundo é estudar muito para saber onde está e para onde vai. Onde você quer ir, o foco estratégico e aonde o mercado vai. Legal. Aí eu diria um terceiro elemento fundamental é suporte ao cliente. Serviço, customer service, serviço ao cliente. Você está altamente reativo a como o seu serviço ou o seu produto vai bater, né? Aí eu estou indo mais de scale-up, de empresas escalando, para empresas mais maduras. Se você perder o contato com o mercado, você está fadado ao insucesso, né? Aí vem as questões, obviamente você precisa ter funding, né? Você precisa ter fluxo de caixa, obviamente a empresa tem que criar. Se você é uma startup, você tem que ter um funding, você tem que gerar esse valor através de venture capital ou em mercados de debt ou alguma forma. Mas funding é fundamental. Se uma empresa já está andando, ela tem o cash flow dela, né? Obviamente. Depois disso, vem todas as partes mais operacionais, quer dizer, um gerenciamento operacional eficiente, tanto pessoas quanto metodologias e processos implementados. Obviamente, para um startup, isso é mais ou menos. Você consegue até 50 funcionários, você consegue resolver na máquina de café. Mas dali para frente, se você não tiver metodologia, se você não tiver processo, a ineficiência te come de baixo para cima, sabe? Você... Quando perceber, é tarde demais. Então, processos são fundamentais. Muita gente, principalmente aquele visionário que tem uma ideia que implementa, às vezes não é o melhor CEO. Muitos são, outros não são. Porque se você não for um cara pragmático e estruturado, quando a empresa escala de 50 para 100, de 100 para 400, nossa, você vai bater num muro rapidinho. Entendeu? E aí depende se você vai ter fôlego para se levantar. Então, gerenciamento das operações eficientes, tanto o pessoal, as pessoas, o time, quanto os processos em place, né, que estão funcionando. Já falei das metas e objetivos, quer dizer, cada time em cada área tem que ter metas e objetivos, quer dizer, e embaixo de um propósito maior que você comunica, né? Você comunica o seu propósito interno e externamente. Depois é muito mais ser resiliente e adaptativo as diferentes... O vento muda também, né? Às vezes o que você estudou no começo das tendências de mercado, o que está acontecendo, muda o governo, né? O
novo governo americano não é tão a favor ao carro elétrico, o próximo, o antigo era, mudou não sei o que lá. Uma experiência Sim. terrível, uma experiência de insucesso da minha vida foi numa mudança de governo. Eu posso falar sobre isso mais para frente. Mudou o tipo de suporte ao mercado, muda tudo. Você tem que mitigar os riscos em tempo real. E não pode, tem gente que põe o papel dentro da gaveta e fecha a gaveta, né? Não dá para você botar realidade, enfrentar a realidade como ela é cruamente. Não pode se enganar, né? É frio, cru e frio. Nós temos muito exemplo de grandes empresários, o Elon Musk, o Jeff Bezos, muitos dos empresários hoje de sucesso, vai olhar o que aconteceu já. Estiveram na beira do precipício e bateram de frente, enfrentaram o problema. Muita gente não tem esse tipo de característica, né? Joga dentro da gaveta e tranca a gaveta e finge que não aconteceu. Aí vai bater mesmo, não tem. Então eu acho tudo isso te permite manter um competitive edge, né? Um diferencial competitivo para ter sucesso. Mas como eu te falei, transpiração 90% depois da primeira ideia, né? Legal. E já pegando nesse gancho, até desde essa parte de startup, como você também tem bastante experiência até em venture capital, você também já investiu em outras startups, você faz parte realmente desse mundo. Quais são os pontos principais, quais são os elementos que você presta atenção num pitch? O que uma pessoa que começou uma empresa, ele precisa de um investidor, como uma venture capital, ou até às vezes um investidor anjo. O que ele precisa pensar e estruturar bem para pessoas como você, madura, experiente nesse mercado, observa e leva mais em consideração se vai investir ou não? Perfeito, boa pergunta. Eu faço parte de alguns conselhos de startups e também de private equity, mas estamos falando de startups agora. Tem uma diferença fundamental em como a private equity trabalha e qual a mentalidade, qual é a abordagem do venture capital. Mas o venture capital, o primeiro quesito que se olha é a qualidade do líder e a qualidade do time. Então, primeira coisa, antes de olhar para a ideia, você nem olha o Olha que deck, interessante. nem olha o deck. Você quer saber a capacidade que o time, o líder, para começar, ou os líderes, às vezes são pessoas batendo bola em paralelo, e o time tem para executar. É melhor ter uma boa execução do que uma boa ideia, porque a ideia você transforma na execução. Agora, a execução é tarde demais. Então, é fundamental resiliência e adaptabilidade do líder e do time. Primeira coisa que se vê. A segunda coisa que se vê é o que nós acabamos de falar, é a ideia, como a ideia fit, né? Como a ideia encaixa com o mercado, com as tendências de mercado. Depois se olha o modelo de negócio, o business model, o modelo financeiro, porque palavras são fáceis, né? Palavras têm biases, né? Tem vieses. Palavras têm vieses. Agora, números não têm viés. Você põe lá, se as suas entradas são razoáveis, a saída vai ser matemática. Então, se olha o modelo de negócio, o modelo financeiro. É a terceira coisa. E o modelo financeiro se discute, se debate, etc. Não é qualitativo, é quantitativo. Então, você pode fazer assunções mais ousadas ou menos ousadas, mais agressivas ou menos agressivas. E a última coisa é o E que eu te nunca dá para falei. prever 100%, né? Não dá. E se você gostou do time, você acha que o time tem boa resiliência, a ideia é boa, você pode ser um pouco mais flexível no modelo de negócio. E normalmente as venture capital, elas são extremamente networkadas, né? Elas têm um networking muito bom, então elas ajudam a implementação do go-to-market, do canal ao mercado, né? Porque às Olha que vezes também interessante. o timing também, às vezes o timing é incerto, né? Nós sabemos, veículo elétrico, você não vai lembrar se é jovem, mas o Gurgel no Brasil, né? Ele fez o carro elétrico, ofereceu, o governo brasileiro começou. Então, o timing, claro que ele estava no Brasil, não nos Estados Unidos, mas o timing não era aquele, com certeza, né? Mas, Né. então, você flexibiliza o timing to market, mesmo que se acha que tem riscos, né? Do timing to market, você flexibiliza se o líder e time forem bons. Porque eles vão ter resiliência, eles vão ter
eles vão ser adaptativos. Você vê todas essas empresas, por exemplo, de ambientais, de soluções que permitem sustentabilidade ambiental, com um novo governo americano vai mudar. Os subsídios do governo, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, porque a Europa, de certa forma, tem muita influência em empresas americanas. Vai ter que ajustar, os ventos mudaram. Podia ser um ou podia ser outro, né? Então, essa adaptabilidade e resiliência, essa força interna, vamos chamar assim, da liderança e do time é fundamental. Eu diria que esse é o aspecto mais importante, na verdade. Legal. E a gente falando também dessa parte de visão, de timing, agora explodiu toda essa questão da inteligência artificial. Você, obviamente, já tem essa parte de exercício de visão de mercado muito forte, porque você faz isso constantemente. Como que você vê o mundo agora com essa baita tecnologia daqui, sei lá, uns 5 a 10 anos? Você consegue ver algumas mudanças que já são claras ou como que vai ser para você, Não, inclusive na parte de negócios? obviamente, em função do que eu faço, né, como eu te falei, como conselheiro hoje em dia, a maior parte do que eu faço está associada às tecnologias, o que a tecnologia vai trazer, o que a tecnologia pode permitir de criação de valores, em relação à criação de valor. Porque essas empresas, elas estão sempre avaliando, basicamente, o tripé do conselho, do ponto de vista de criação de valor, organizacional, como é que você pode otimizar a organização, como é que você pode otimizar a sua estratégia, e o terceiro seria o portfólio. Como é que você pode ajustar o seu portfólio de produtos, serviços, vamos plataformizar, vamos tornar as coisas mais modulares e com plataformas, que é um dos casos que eu estou vendo agora, ou você vai usar uma nova tecnologia de uma forma diferente, esse tipo de coisa. Então, eu sigo todas as tendências de mercado em relação ao que a tecnologia pode trazer, né? E não é só em termos de produto. Normalmente começa pela OT, né? A tecnologia não é IT, é OT, é a tecnologia operacional. Depois o IT, que são coisas mais internas, os processos. Como as novas tecnologias podem ajudar a empresa a ser mais produtiva, eficiente, qualidade e segurança. Produtiva é fazer mais com o mesmo, eficiente é fazer o mesmo com menos, e a qualidade e segurança, quer dizer. Então, essas são a perspectiva. Como é que se pode fazer isso dentro da empresa? Da empresa para fora, são produtos, são canais ao mercado. Como você pode lubrificar os seus canais ao mercado usando tecnologia? Como é que você pode ter novos modelos de negócio? O pessoal, às vezes, pensa em tecnologia só como produto. Não, você pode mudar o seu modelo de negócio porque você tem uma nova tecnologia que te permite pagar com o celular, por exemplo. Coisa já velha, mas enfim, só para dar um exemplo. Então, essa é a minha vida. Experiência, né? Isso é o que eu faço no dia a dia. Em relação às novas tecnologias, realmente a inteligência artificial nas suas várias facetas, né? Desde o pessoal chama de inteligência artificial clássica, que é o machine learning, e todas as outras técnicas de inteligência artificial aplicada a processos específicos, ou a generativa, tanto em termos de linguagem como em termos de visão. Tem os LLMs, né, os Large Language Models, tem os LVMs, os Vision Models, Large Vision Models, até a parte de otimização. Bom, longa história de novo, longa história curta, eu acredito, e isso é mais ou menos, estou vendo molhado, que todos esses aspectos e técnicas associadas à inteligência artificial são extremamente transformativas, né? Para começar, nós estamos numa fase muito inicial, é mais em relação à produtividade pessoal, né? Quer dizer, como você consegue otimizar os seus fluxos operacionais individuais, né? Para preparar um texto, para analisar um relatório, para ligar processos ou processos de trabalho de uma forma mais automática. Por exemplo, você chama o Uber, já aparece o preço, já aparece que você poderia pegar um ônibus. Então, ele está ligando vários processos no mesmo
lugar, né? Usando algumas ferramentas de mineração de dados. Não é bem, bom, você pode chamar inteligência artificial, porque a definição também é ampla, né? Então é mais pessoal. Mas agora, coisa muito recente, não sei se você já ouviu falar disso, essas tecnologias de vetorização e o chamado RAG, o RAG, que é Retrieval Augmented Generation, RAG, que Não. permite você enriquecer o prompt. Quando você tem um modelo de linguagem fundacional, vai, e você pergunta coisas mais técnicas, a chance de alucinação é enorme, porque esse modelo é genérico, ele é muito, Entendi. muito, muito genérico. Então, essa nova tecnologia RAG permite a você fazer um ajuste fino do seu prompt, das suas perguntas, do formato das suas perguntas, para extrair aquilo de uma forma mais precisa. E quando a resposta vem, você de novo Legal. aplica o seu repositório de conhecimento que a sua empresa tem. Isso não está no LLM, você nunca expôs isso a um LLM. Você tem o seu modelo interno. Então você faz um ajuste fino de novo. Então o nível de alucinação e a acuracidade e precisão de resposta dos modelos ficam ficam 99,99%. Usando o seu repositório de dado legacy, né? O seu legado, o seu conhecimento da empresa, que você nunca vai querer jogar num LLM público, né? Então, essa é uma tecnologia super recente. Uma outra tecnologia são as bases de dados Graph, G-R-A-P-H, Graph, como gráfico, só que termina no PH, que permitem você criar uma base de dados não relacional, não colunas e linhas, mas tridimensional. Então é muito mais fácil você extrair a informação e os relacionamentos entre os dados, metadados que eles chamam. Não quero ficar com muitas tecnicidades aqui, Não, tá. mas essas novas... Tá interessante. Mas essas novas tecnologias dão a aplicabilidade dos modelos de inteligência artificial generativa para uma aplicação mais B2B, vamos dizer assim, mais profissional, usando o seu próprio repositório legado de conhecimento. Desde os manuais das suas marcas até os log data, a lista de erros das máquinas e as ações corretivas. Você pode pegar 15, 20 anos e inserir isso no seu legado. Então, isso dá uma possibilidade de ir do modelo mais orientado a consumo para uma aplicação mais profissional. Porque você vê para onde nós vamos, né? E, ao mesmo tempo, o pessoal está jogando bilhões de dólares nos modelos públicos também. Com certeza, as empresas como a Google, Microsoft, a Meta, a Amazon, elas vão começar a olhar muito mais para aplicações verticais, em domínios verticais. Em suma, o impacto transformacional, disruptivo na inteligência artificial, eu acho que é comparável à internet. Entendeu? É uma coisa muito, muito transformativa. E nós, obviamente, temos que tomar muito cuidado. Eu não sou, por exemplo, os 2 prêmios Nobel que acabaram de física, na verdade, eles fizeram os primeiros estudos das redes neurais, né? O americano e o inglês. E um deles, acho que é o John, na verdade, ele acha que os modelos já têm consciência. Então, aí eu acho que é esticar a corda muito, muito fina. Primeiro porque a definição de consciência, né, é bem complexa. E depois nós alimentamos os sistemas, e mesmo nos sistemas que eles autoaprendem, eles autoaprendem com os nossos dados, entendeu? Exato. E depois muita gente Tem que alimentar, né? tem que realimentar, e muitas vezes o pessoal usa dado sintético, que é criado pelos dados antigos. Então, na hora que você realimenta, o bandwidth, a amplitude de conhecimento encurta e a alucinação cresce. Então, eu acho que tem tempo ainda, sabe? Não vai ser tão rápido assim, mas ela mesmo assim é muito impactante
E eu estou vendo ela oferecer oportunidades para startups, oferecer oportunidade de grande disrupção em plataformas, mesmo plataformas industriais, como plataforma, e mesmo ERPs, CRMs, ou indo para Manufacturing Execution Systems, CAD, CAM, CAI, que são sistemas de simulação. Todo software. Todas essas plataformas de software que dependem de dados industriais, mesmo Customer Experience, plataforma de experiência do cliente, que depende de dado, elas sendo realmente havendo uma tremenda disrupção por empresas que entram, por exemplo, com modelos conversacionais. Você pergunta por dados. Por exemplo, uma plataforma de gerenciamento de projetos. Você pode perguntar, já vi isso, não estou imaginando. Vários startups. Você pergunta, que problemas podem acontecer com esse meu projeto, que tem 5.000 linhas de entradas, totalmente não linear. Olha. Você pergunta, quais são as 10 primeiras riscos e quais probabilidades e o racional atrás de cada probabilidade de problema que eu possa ter. O modelo conversacional vai dar para quem pergunta. Você imagina que se você é um gerente de projeto, você adoraria ter uma solução dessa. Você não precisa entrar num dashboard, numa tabela e ficar olhando e tentar achar a relação entre as coisas. O modelo vai te dar. Bom, enfim, não quero me alongar muito, mas extremamente disruptivo. Não, mas eu achei muito legal. A melhor definição que eu ouvi, eu não sei quem, não é minha essa definição, mas foi falando o GPT ou AI conversacional, que é um chat também que contribui e adiciona, ele é o seu estagiário, o melhor estagiário que você já vai ter na sua vida. Porque ele não é sênior, mas você tem que dar o input e tem que saber dar o input, né? Porque o estagiário você tem que explicar bem o que ele precisa fazer, só que o outcome, o que você recebe dele é surpreendente, é uma coisa realmente que... Você veja, Leonardo, com o que eu acabei de te falar, esse negócio do RAG, essa tecnologia Retrieval Augmented Generation, ela faz o prompt, ela pergunta baseado na sua base de conhecimento da sua empresa. Então ela já vai... Entendeu? Esse é o pessoal não... Eu não acredito que as pessoas estão enxergando os incumbentes, né? Quem domina esses mercados de plataformas. Eles estão enxergando o quão transformacional essa tecnologia, vetorização, RAG, os bancos de dados com estrutura graph tridimensional, quanto isso vai transformar isso que você acabou de falar. Vai sair de ser um estagiário para ser um senior manager, o LLM. Entendeu? Nossa. E como que vai funcionar os próximos cargos, as empresas? Como que vai ser a dinâmica? Como que você vê isso funcionando? Ou realmente vai ter muita gente saindo do mercado? Como que é isso? Não, eu acho que o mercado de trabalho vai ser transformado. Vai ser uma transformação talvez mais rápida que a Revolução Industrial ou a Revolução da Agricultura, as revoluções antigas, ou a Revolução da Internet. Eu acho que essa revolução vai ser mais rápida, talvez, de certa forma, amortecida pelo medo. Você vê como o pessoal tem medo da singularidade, da inteligência maior que do homem e tomando decisão por si só. Porque imagina, à medida que o prompt é feito pela própria máquina, a resposta é curada pela máquina e realimenta o seu LLM, isso virou um sistema autônomo, né? E, obviamente, nós não somos multitask, né? A gente pensa, a gente tem muita intuição, etc., mas a máquina pensa 10.000 vezes ao mesmo tempo. Então, tem um certo risco. Se você largar na mão da máquina, o controle, a ação, né? Se for só o racional, a análise, tudo bem. Então, tem esse medo e eu acho que vai ser, de certa forma, amortecida pelo receio, vai ser cuidadosa. Tem muito investimento numa plataforma chamada observabilidade, quer dizer, você enxerga o que o algoritmo está fazendo, você consegue traquear, você consegue olhar para trás e enxergar por que deu aquele erro, por que deu aquela alucinação, ou porque o sistema desviou. Então, observabilidade é uma coisa muito importante. Eu trabalho com esse pessoal, Microsoft, Meta, Amazon, Google, e eles estão investindo muito em AI responsável,
e a ferramenta para isso é observar, é É. enxergar o que está acontecendo. Mas eu acho que Você vai tem ser. alguma Pode falar. é só perguntar se você tem alguma dica para quem está ouvindo aqui, como que a gente pode aproveitar essa fase? Porque você obviamente consegue ver isso do mais alto nível, né, até de decisão, com empresas que tomam essas decisões. Eu vi também uma notícia que o Salesforce contratou mais de 1.000 funcionários, pra vender as novas soluções de AI, então, tipo, já estão apostando também em cima disso. Como que hoje um profissional, vendo toda essa transição, ele consegue se preparar com algum insight, com alguma, sabe, alguma dica de alguém que já sabe para onde mais ou menos a direção que está tomando? Eu acho que ter bom conhecimento dos principais, vetores tecnológicos e de mercado, né, quer dizer, de novo, é muita transpiração, né, mesmo que em qualquer posição que você esteja, você precisa entender, ah, não só a inteligência artificial, e também não precisa ser entender a ponto de desenvolver software, não é isso. É entender a dinâmica, entender como ela é aplicada, saber usar as ferramentas. E hoje é fácil, hein. Hoje qualquer um dá uma gugada, né, entra Sim. no Google aí e você tem cursos grátis e sabe, não é difícil. Sim, mas o problema é que todos eles ensinam a parte do prompt, que é de tipo, como que você entende a dinâmica e como que você interage Hum. com aquilo. Mas você já tá falando que isso Não, vai já até tá. vir para o próximo nível, e agora? E aí o que que a gente faz? Não, mas se você souber, por enquanto as novas tecnologias não estão tão disponíveis. Já tem, se você entrar e procurar Retrieval Augmented Generation, já tem um monte de podcast e coisas sobre isso, mas a aplicação mesmo está começando, então vai demorar talvez aí vai demorar muito, 6 meses, estou brincando, mas vai demorar mais. É porque tá muito rápido É, mesmo, né? muito rápido, Tá muito rápido. triplicando a cada mês quase. É verdade. Mas, enfim, eu acho que se educar com a aplicação do que é possível hoje, para você tentar antecipar o impacto na área que você trabalha ou até em áreas adjacentes, né? E não é só AI, são todas as tendências que vêm aí, os novos modelos de negócio, não precisa ser tecnologia direta, coisas que a tecnologia está mudando, novos modelos de negócio, novas formas se eu estou falando de B2B, né, de chegar Uhum, ao cliente, channel to market, novas, outras tecnologias de comunicação, até computação de edge, de ponta, enfim, e saber a visão geral da coisa, porque quando a oportunidade aparecer, você vai entender o que a pessoa está uhum, falando para você, e você vai exato. saber, você vai se posicionar melhor. Se você falar não saber nem da onde está vindo a coisa, realmente você não vai ter chance, porque todo mundo vai ter que ser retreinado, ou 90% das pessoas vão ter que ser retreinada. Se você tiver 1 milímetro na frente, eles vão te dar, quem for te dando a oportunidade, vai te dar a oportunidade na frente de um outro, porque você tem ideia, pelo menos, do que se está falando. Por isso que eu acho, não precisa ser cientista Exato. de foguete, não é isso. Mas saber o que está acontecendo. Não se alienar das novas tecnologias e os novos modelos advindos das tecnologias. Se você não gostar de tecnologia, tudo bem, olha só o impacto, pelo menos, entendeu? Qual o impacto que as tecnologias estão tendo no que você faz, ou nas coisas que você gosta ou não, né? Às vezes eu assisti não me lembro exatamente que podcast foi, mas que falando que não é o que você gosta, né? É o que te oferece a melhor oportunidade. Não adianta apenas ser apaixonado por uma coisa, mas enfim, é o que você pretende fazer da vida. É claro, você ter paixão é uma coisa muito importante. Sensacional. E agora voltando um pouco mais ainda dessa parte de empreendedorismo, estratégia, eu queria ouvir uma história de sucesso que você teve, uma das que você mais se orgulha. Não, eu não vou poder falar talvez nome de empresa, porque eu acho que aí é muito invasivo, né, mas, quando eu ainda estava quase no fim da minha gestão da operação brasileira, da minha maior empresa, vamos dizer assim, nós tínhamos uma dificuldade muito grande, porque o nosso concorrente era dominante.
E era uma operação, era uma concorrência, vamos dizer assim, o mercado é um mercado de máquinas, de certos tipos de máquinas, né? E o problema é que as máquinas, a dominância, essa posição dominante deles, faziam com que eles tivessem não só a prioridade da próxima máquina, mas também a prioridade do próximo software que controlava os dados que vinham dessas máquinas. Então você tinha várias máquinas instaladas de 15 anos para frente. Na hora de comprar uma outra máquina, o cliente obviamente queria uma máquina que conversasse com as anteriores e permitisse uma grande integrabilidade dos sistemas operacionais, mas principalmente dos dados. Imagine retreinar todo mundo, Faz sentido. fazer agregação de dados de 10 anos atrás, porque eles tinham uma história de performance, né, na produção, etc. Então, como é que nós íamos quebrar a nós, né? Como é que nós íamos entrar nesse mercado? Então, junto com uma outra pessoa que trabalhava comigo, nós começamos a explorar a possibilidade de fazer uma interface que não seria só no software, seria até no sistema operacional das máquinas. Era um desafio muito grande, porque você não conhece o que o seu concorrente usa ali dentro do sistema operacional. Era um desafio muito grande. Não, e Então, isso há 30 anos atrás, né? isso há, vou pensar, 20, sei lá. 20 anos atrás, há 20 anos atrás. E o software era um software standalone, quer dizer, mas ele se comunicava em rede. Então tinha vários níveis de integrabilidade, vários níveis da forma com que das conexões, vamos chamar assim para simplificar. E nós fomos ousados. Nós, numa grande empresa automobilística brasileira, nós oferecemos esse trabalho como uma prova de conceito, mas a prova de conceito envolvia um gasto que eu ia chegar na beira do precipício em termos de capacidade financeira de aguentar. Então foi muito ousado e com um certo risco dimensionado, mas Uhum. era realmente o frigir dos ovos, né? Era na beira do precipício. Então fizemos um projeto, o projeto foi um projeto de 1 ano, envolvendo 50 máquinas em 3 sites no Brasil, para integrar novas máquinas com as máquinas antigas, quer dizer, o cliente sem pagar nada. Então era todo o trabalho nosso. E tivemos um sucesso enorme, as máquinas convertem. Hoje em dia, são talvez mais de 200 máquinas novas, se não as velhas, as novas, integradas com o nosso sistema operacional e nosso software. Então, foi assim, foi que mudou, vamos dizer assim, porque, pensa bem, você vender para uma grande empresa automobilística brasileira toda uma série de máquinas e desbancando o seu concorrente muito forte, foi realmente um game changer, né? Um divisor de águas, vamos dizer assim, na minha carreira. Isso foi uma história de sucesso muito, muito interessante para mim, como na minha carreira. Muito interessante. E o que é interessante também é todos os filmes ou histórias que a gente escuta de empresários de sucesso, praticamente todos chegaram nesse limite de quase Ah, tipo, vai dar merda, eu tô é, gastando todo, investindo tudo para com chegar ali certeza. e falou, mas também deu certo, você passou de um nível que já é o grande Não, passo, mas né. aí que tá, o perigoso, Leonardo, que é o fake till you make, que é um mindset, é uma mentalidade um pouco californiana, né. Você finge Uhum. que é verdade até você conseguir fazer. Aí é muito perigoso, nesse caso nós planejamos, a gente tinha uma análise de Sim. risco feita no braço, né, não era uma feita com programa de computador. Uhum. No braço, um pé de galinha, uma estrutura de decisão no formato de pé de galinha, o que pode dar errado, medindo. Nós fizemos uma coisa consciente. Se você for olhar como se chama, a Theranos, o que aconteceu com a Elizabeth Holmes, por exemplo, a Theranos, a empresa que faria os testes com uma gota de sangue, todos os testes, você conhece, o grande caso. Sim, 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 sim. Aí você já entra num campo que você não tem a menor ideia se pode dar certo e É. você fica convencendo os investidores por Os sem investidores por e o público e também, né, a imagem da então eu não estou dizendo isso. Esse é o perigo. Em venture capital, hoje em sim, sim, dia, sim. você tem que ficar com o olho aberto, porque ainda tem gente que tem essa mentalidade
eu vou enganar até eu conseguir fazer, porque eu sei que eu vou conseguir fazer, e isso é só o Sim, sim. wishful, o que o Elon Musk fala muito, wishful thinking, né? Eu desejo que seja Uhum, verdade, é meu desejo. Não é assim, tem que fazer, exato. tem que trabalhar em cima de fato, né? Não, legal. E agora o contrário. Você tem alguma história de fracasso que a gente consiga também aprender? A gente aprende bastante com erro, mas é melhor aprender com o erro dos outros também, É, né. é. Então, você tem alguma aí É, que você pode compartilhar? eu acho que, ó, tem várias, né, mas na verdade, uma que mostra um pouco o que eu falo em termos de adaptabilidade, que é uma coisa, resiliência e adaptabilidade do líder e do time, mas o líder motiva o time, é o que aconteceu, por exemplo, num investimento que eu fiz. Eu fiz um grande investimento pessoal com um grupo de parceiros, no Brasil, que eram baseados num programa, que envolvia uma estratégia governamental. E veja, não tenho nenhum viés político aqui, eu só estou falando porque mostra a questão da adaptabilidade. E É o nós, ambiente externo, né. um ambiente externo, e tem, né? E sempre tem. Então, o que nós estamos vendo com as empresas que envolvem tecnologia de sustentabilidade ambiental agora, ou carros elétricos, ou que está ligado, né, de certa forma, ou mesmo empresas associadas à defesa, né? Essas guerras acabam e começam, você nunca sabe o que vai acontecer, você tem que ter adaptabilidade. Tem o caso famoso da Boeing, né? Porque a Airbus lançou um avião novo, eles não tinham, fizeram essa bagunça que a gente sabe em relação a Boeing. E outras, tem várias histórias. Mas a minha foi, nós entramos, fizemos um investimento muito importante para nós, né, para esse grupo, e, na verdade, numa área também, na área de máquinas e equipamentos, e a política governamental mudou em termos dos incentivos que se davam, em termos, sabe que no Brasil o financiamento é muito crítico, obviamente, principalmente de máquinas e Uhum. equipamento. Houve uma mudança drástica e, obviamente, o mercado endereçável mudou, né? Então, o nosso business plan, o plano de negócio, mudou totalmente de um dia para outro. Nossa. Então, e a gente já tinha estoque de peças, de componentes e etc. Que nós fizemos, né? Nós pensamos que é uma decisão difícil, falar: "Tudo bem, se nós abandonarmos esse setor de máquinas para um outro setor de máquinas, espera aí, mas nós temos já motores, transmissões, nós temos peças específicas. Não, mas não tem nenhum setor que é parecido, né, com esse". Longa história, nós, acabamos achando mercados de componentes e subagregados, onde aqueles equipamentos funcionariam bem. E por uma Milagre. não é Quase. bem milagre, porque, na verdade, pelo governo ter desincentivado uma área, o foco voltou para essa outra área, onde Ah, tá. aí nós achamos uma forma de montar agregados que serviam a um outro mercado, com aquilo que a gente já tinha investido, ou seja, nós saímos na frente de outros concorrentes. Na verdade, é uma história de sucesso no final, mas a história de fracasso é, 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 a- é essa mudança de plano. É. Você mudou, você trabalhou durante um ano preparando um business model, né? Preparando um plano de negócios, preparando os cenários e analisando e etc. E a pilastra, a fundação principal do seu plano de negócios rompeu-se. E aí você tem que ter adaptabilidade para olhar para outra coisa, né? E eu tive, em função de mudanças governamentais, e não é só o Brasil, eu falei do Brasil porque veio à mente agora, mas já tivemos mudanças nas empresas que eu ajudei como conselheiro, ou então na própria Hexagon, nós tivemos várias situações onde se mudou totalmente a regra do jogo. E seja pelo governo ou seja pela regulamentação, você vê como regulamentação é importante, né? Uma coisa que eu não falei sobre o que uma empresa grande tem que se preocupar é compliance e regulamentação, regulation, né? Porque isso direciona vários mercados. Então, isso é outra coisa. Mas, enfim, são duas histórias aí. Interessante. Legal. E agora então, se você pudesse dar um único
conselho, uma única dica, assim. Eu acho que conselho é um pouco mais amplo, né, dica parece uma coisa pequena. O único conselho para nossa audiência que está ouvindo É. aqui a gente, que provavelmente gosta de ouvir sobre estratégias de B2B, qual seria esse conselho? Ó, no fundo eu já dei, né, mas vamos dizer, tentando, elaborar em cima do que eu falei, né, se você é um profissional já estabelecido numa empresa, eu acho que tentar, aprender todo dia, tentar, entender a dinâmica do que está acontecendo, tanto no mercado internacional quanto no seu mercado, na sua área, com certeza, como nós já falamos, inteligência artificial é um game changer, é um divisor de águas, mas não só, né? Não só. Todas essas outras plataformas que vêm junto, até a inteligência artificial clássica também, né? Mas muitas coisas permitindo oportunidades, criando dificuldades, mas muito mais abrindo oportunidades para crescer na carreira. Para pessoas começando um negócio, que estão desenvolvendo novos negócios, eu acho que são realmente esses fundamentos das startups que eu comentei antes, né? Não basta ter uma boa ideia, você tem que ter convicção, né? Porque se você não passar convicção, você não vai convencer o seu time interno, você não vai conseguir convencer os seus clientes e principalmente você não vai convencer os investidores. Os investidores olham primeiro para as pessoas, eles não olham para outra coisa. Como é o time? A primeira pergunta. Olha, eu já participei de muitos fóruns, como trabalhando diretamente como conselheiro ou como partner e outras formas, é a primeira coisa que se enxerga. Então, convicção do que está fazendo. E convicção não vem de graça, não é, eu gosto, na minha paixão. Não é assim que funciona. Você precisa estudar o mercado, você precisa estudar o que está vindo, você precisa estudar a concorrência, você precisa estudar regulamentação ou regulação, tem que estudar as limitações de compliance que existem. Às vezes você não consegue jogar o jogo, você vai descobrir lá na frente. Ou então você vai falar num pitch para os investidores, vão te desclassificar logo de cara ali, vão não te considerar um cara preparado. Então, estudar, se preparar, e com preparação você vai desenvolver a convicção. A convicção vem do fato de você ter olhado tudo e falar, olha, eu sei mais do que qualquer outro sobre essa coisa. 90% transpiração, né? Então, eu acho que Legal. esses são os fundamentos da coisa. E o mercado, é uma fase maravilhosa para se viver, porque, como os americanos falam, rock the boat, né? Você está em pé em cima de um barco, você dá uma chacoalhada no barco. Então as pessoas têm que se reposicionar, né? Alguns vão cair na água, outros vão cair sentado, outros vão achar um outro lugar para ficar. Então, o que está acontecendo no mundo é um rocking the boat, é uma chacoalhada no barco. Então, se você souber onde seu pé está colocado, se você tiver firmeza, porque você estudou, você analisou, você vai achar um lugar para se reposicionar num novo mercado. Então, eu acho que Muito bacana. é maravilhoso o momento que nós estamos, é realmente uma dádiva nós estarmos vivendo esse momento. Apesar de todas as coisas, as guerras, essas coisas que estão acontecendo, mas É. vamos esperar pelo melhor, né? E já aproveitar também essa lógica de conselho, se você pudesse, por exemplo, voltar 30 anos atrás, que conselho você daria para você? Tanto da parte pessoal, carreira, que conselho de vida você É. daria para você? Eu acho que eu seria mais ousado do que eu fui ainda. Eu fui bastante Olha que ousado legal. para minha época, né, eu fui bastante ousado para minha época, mas eu seria até um pouco mais ousado. Eu acho que eu teria espaços que eu não ocupei. Tem, várias pessoas falam isso, tem músicas, dizendo que você não a pior coisa é você lastimar pelo que não fez do que fez. Eu acho Arrepender, que é né. exatamente isso, né, eu acho que é exatamente isso, você tem que fazer as coisas, né. Obviamente, de novo, né, Muito bom. estruturado, estudo, isso não é loucura, não é sair aí É, sem atirando, né. não é sair atirando, é tudo com muita base. Não existe espaço para amador mais nesse mundo, não existe, pode esquecer. Inclusive pelo efeito de inteligência artificial, sabe. É, Inclusive, mas só dar um prompt lá e perguntar não é suficiente, você precisa ir a fundo e realmente desenvolver o seu lugar e entender o seu lugar. muito bacana. E na última vez que eu conversei com você, a gente estava falando também sobre essa questão
da juventude, que eles querem todo resultado rápido, né, tem aquela ansiedade para ter sucesso logo na carreira. Que conselho você daria também para a galera mais dessa geração nova que já está querendo ser milionário com 20 anos? É. Não, vai aprender que não é assim, né. Tá, existem oportunidades para o pessoal mais na mídia social, você vê que muita gente consegue Sim, sim, através dos cliques aí, dos likes, consegue, um caminho mais rápido, né, mas não existe almoço grátis, né, quer dizer, você sempre paga um é, preço, porque você pode ganhar muito dinheiro, mas não é sustentável, entendeu? E você começa a ganhar muito dinheiro, você começa a gastar muito, aí não é sustentável, você bate no muro. Porque o pessoal vê o sucesso, ninguém vê os insucessos. O insucesso não exato. aparece nem na mídia social. Você não vê quando o cara bate na parede, você vê quando o cara desaparece, ele não está mais postando nada. Puxa, o que será que decidiu não postar? Não, bateu na parede. Então, ganhar muito rápido é um conceito relativo também. Primeiro, o que é muito, É. o que é rápido e quanto você consegue sustentar isso. Então, eu acho que não existe caminho fácil. Quem acha isso vai aprender, vai aprender. Porque mesmo em mídia social, você precisa manter, que não é fácil, né? Uhum. E tudo está mudando muito rápido, né? Nós logo, logo teremos os gêmeos digitais dos podcasters também. Precisa tomar cuidado com isso, né? Meu Deus. Mas eh, você tem que voltamos à resiliência e adaptabilidade. Você precisa estudar muito, é exatamente o que estou me repetindo agora, mas, não existe caminho fácil, né. Existe shortcuts, né, existe atalhos. E Uhum. aí se você for inteligente, você aproveita os atalhos. Mas no long run, na jornada longa, É. é realmente o que eu E eu sem contar que é gostaria disso. exponencial também, né. Ah, Então a carreira, tipo, ela por mais que ela demore um pouco, na hora que começa a dar certo, aí realmente ela já vai para um nível muito diferente. Então o que às vezes demorou para você ter um aumento de X, demorou às vezes 2, 3 anos, às vezes você tá em 1 ano você já ganhou 5 vezes aquilo. Aí depois no próximo você já tá bem. bem diferente, então Bem assim, se você se preparou bem, se você estudou, se você analisou, se tem a você fundação você tem certa. a fundação certa e você tem a chance, e você, passa para o próximo nível, como você está preparado, você não vai se dar mal. Agora, se você não tivesse preparado e passar para o próximo nível por uma sorte, você vai estar com gente que está É, preparada que vai te mandar bala, é, entendeu? Você não vai sobreviver naquele ambiente. Então, ainda vai passar não a vergonha. não adianta ter a sorte de um, 2. Você pode até ter 2 sortes, mas não vai ter 3, 4, 5, 10. Se você não tiver Verdade. sustentabilidade para aguentar naquele nível. Você está numa reunião de conselho de uma empresa de bilhão, só tem gente muito, muito rápida. Não tem ninguém bobinho ali. Então, não dá para se sustentar se você não tiver base. Muito legal. Cláudio, olha, eu fico realmente imensamente grato Não, meu pela prazer, eu já te por falei. essa conversa. Realmente muito obrigado pelo seu tempo. A gente até passou de 1 hora aqui de conversa. Eu queria também já agradecer, você me ajudou na revisão do meu livro, então já agradecer aqui também, o seu tempo em relação a isso, Não, os seus muito insights. excelente livro, gostei muito. Legal. E uma coisa que eu acho que eu nunca tinha te falado e para você talvez foi muito pequeno, quando eu estava lá na Hexagon também, já responsável pelo marketing da América do Sul, eu queria fazer meu MBA. E aí eu pensei até em vender o carro, tudo para conseguir pagar. E aí o Danilo, que era o CEO da época, me avisou que tinha conversado com você e você tinha autorizado e falado que eu poderia estudar, e eu queria fazer um MBA meio caro, né, que era da FGV, naquela época era bem difícil. Então, eu sou eternamente grato por isso, porque eu realmente consegui dar um passo muito grande depois dessa trajetória também. E realmente você vai estar na minha história, Não, porque às vezes isso pode ser uma coisa pequena para você, mas para não, mim de jeito realmente nenhum. foi uma coisa imensa e que eu nunca vou esquecer. Então, obrigado por isso também. Não, 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 para mim realmente é um prazer ter podido te ajudar e é o jeito que eu penso. Eu acredito muito em pessoas que se preparam para poder dar os passos. Exatamente, é muito sincronizado com o que nós acabamos de falar.
Mas, É. e obrigado por ter me convidado. Não, Foi que um isso. E imenso com certeza eu imenso vou te prazer. convidar de novo. Quando você estiver aqui na Inglaterra, eu quero fazer também o episódio pessoal, para te gravar uma porque assunto não vai faltar. Não, com certeza. Você viu que a gente começou até a falar de inteligência artificial que não estava a gente nem tinha pensado em falar isso antes. Não, é E ótimo. rola bem. Então muito obrigado e até a próxima vez. Até Um mais. grande Tchau, tchau. abraço. Tchau. E chegamos ao fim de mais um episódio aqui no B2Bcast. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com Cláudio Simão, tanto quanto eu gostei. Então se inscreva no canal para não perder os próximos episódios também. Então curta, compartilha, comenta o que achou mais interessante ou se tem alguma dúvida. E até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.